meu caro Wallace, meu caro Adelino, colegas do Senai, diretores regionais, companheiros de empresa. Na programação que nós distribuímos aos senhores, nós colocamos nesse painel a história da Resemp, o primeiro nome, o professor Vicente Umbelino de Souza. Era uma homenagem que nós gostaríamos de fazer ao antigo companheiro, coordenador da Resemp por vários anos e que, infelizmente, por motivo de saúde, não está aqui presente. O professor Vicente Umbelino foi realmente a pessoa que, a partir de assumir a coordenação da Resemp, procurou dar a essa reunião novas características, novas formas de trabalho, procurando cada vez mais a integração da nossa instituição, o Senai, com as empresas. Gostaria que isso constasse, como foi proposto, inclusive, pelos próprios colegas que estão participando desse painel. Falar sobre o futuro. Quais são as perspectivas da Resemp? Na segunda-feira passada, dia 20, alguém perguntava na Bolsa de São Paulo o que está acontecendo ou o que vai acontecer. E alguém respondeu: a única certeza que nós temos é que não temos certeza de nada. Nós poderíamos muito bem pensar, talvez, em utilizar isso como base para iniciarmos a ideia de como virá o futuro do Senai e como virá o futuro da Resemp. Para nós do Senai, essa afirmativa, que a única certeza que nós temos é que não temos certeza de nada, não vale porque nos seus 45 anos de vida, o Senai sempre viveu dentro de uma série de problemas inclusive que passamos agora este ano, quando alguns procuraram estatizar a nossa instituição. Nós temos certeza. Nós temos certeza porque nós acreditamos na nossa organização. Nós temos certeza porque acreditamos nas chefias que nós possuímos, nos gerentes maiores. Nós temos certeza porque acreditamos nos nossos técnicos. E nós temos certeza porque acreditamos no trabalho que nós procuramos realizar. Agora, nós temos uma série de desafios sérios pela frente. O Wallace, rapidamente, nas palavras, o Wallace disse bem, o dilema da industrialização, o dilema da tecnologia, o dilema político, o conflito capital-trabalho, são assuntos que nós vamos procurar e ter que cada vez mais dar ênfase na Resemp. Aqueles que participaram da antepenúltima Resemp em Brasília repararam que nós procuramos dar ali uma conotação muito voltada para a parte de tecnologia. Esta parte é algo que hoje, para o Senai, é importantíssimo. Nós estamos sendo pressionados cada vez mais pelo avanço da tecnologia e, ao mesmo tempo, nós não podemos abandonar aquilo que nós sabíamos fazer e sabemos fazer. É o trabalho dentro das ocupações tradicionais, daquelas ocupações em que o Senai se iniciou e está cada vez mais procurando se aprimorar. Esse aprimoramento do tradicional cada vez mais nos força a ter programas ligados e voltados para as chamadas tecnologias de ponta. São tecnologias que nós procuramos, através de acordos com países desenvolvidos, trazer e implantar. Exemplos típicos, nós temos aqui o grande projeto que foi desenvolvido com o Japão, no caso com a direção do Departamento Regional de Minas Gerais, do Dr. Greco aqui presente, a Escola de Eletrônica, escola essa que hoje já adquiriu um âmbito latino-americano através de uma série de cursos em convênio evidente com o Japão. A Escola de Instrumentação também com o Japão, em Vitória. A Escola de Saneamento no Paraná.
o programa que nós estamos procurando agora desenvolver com o Banco Mundial, onde nós vamos procurar atender a 4 regionais básicos, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, através de uma série de projetos de tecnologia, onde nós vamos investir maciçamente no treinamento de quase 4.800 técnicos do Senai, no país e no exterior, onde nós vamos desenvolver fortemente a área de estudos e pesquisas para dar ao Senai realmente condições de poder discutir e conhecer cada vez mais a ambiência externa. Essa é talvez, o grande desafio que o Senai vai passar a ter. A necessidade de conhecer cada vez mais a ambiência externa. E essa ambiência externa, nós teremos como base disto a Resemp. As empresas aqui presentes representam para o Senai algo que a instituição não pode abandonar. As comissões coordenadoras devem ter em mente que todo o insumo que parta da empresa é altamente importante para a instituição. É altamente importante para o regional, é altamente importante para o nacional. O nacional, como cabeça do sistema Senai, como órgão de apoio, como órgão de aproximação, como órgão de incentivação, deve procurar receber cada vez mais os insumos que saem das resempinhas, como nós denominamos. Nós deveremos procurar cada vez mais incentivar essas reuniões. Essas reuniões não podem ficar simplesmente numa troca de informações sobre programas a serem aprovados ou aprovados. Dali devem sair uma série de insumos para o próprio regional, na faixa operacional, e para o nacional, através da sua programação e através da elaboração dos seus planos de ação. Então, nós gostaríamos de deixar algumas ideias aos senhores da importância que nós damos à Resemp. E para o futuro, nós devemos procurar consolidar as Resempes regionais a fim de promover o intercâmbio mais estreito entre as empresas que vivem problemas semelhantes no âmbito de sua região e, em consequência, trazer para o âmbito nacional estudos e soluções realísticas baseadas em experiências locais e regionais. Diversificar e aprofundar temas de interesses mais imediatos das empresas participantes, a fim de oferecer perspectivas mais amplas e cenários mais completos para o equacionamento da problemática de recursos humanos. Assegurar a participação de consultores especialistas, a fim de enriquecer as contribuições técnicas e tecnológicas que interessem aos profissionais de recursos humanos das empresas. Aumentar o grau de integração entre as empresas participantes e entre estas e o Senai. Possibilitar a troca cada vez mais frequente de informações técnicas e de interesse da área de recursos humanos das empresas entre si, bem como entre elas e o Senai. Ampliar o espectro das discussões sobre problemas de recursos humanos, a fim de facilitar a busca de soluções que sejam mais completas e amplas possíveis. Essa é a nossa proposta como responsável pela área de técnica do Departamento Nacional aos senhores, fazendo ênfase cada vez mais na nossa integração, na participação cada vez mais ativa dos departamentos regionais, dos representantes dos acordos de cada departamento regional e fazendo daqui uma solicitação.
que todas as informações que saiam das Resemps ou Resempinhas sejam comunicadas ao Departamento Nacional. Nós precisamos, talvez, criar uma publicação, uma documentação, algo que informe a todo o sistema ou ao todo o subsistema Resemp as informações que ocorrem nos diversos departamentos regionais. Essa é a nossa proposta, uma proposta de integração, uma proposta de cooperação e de uma proposta de cada vez mais nós pensarmos no desenvolvimento dos recursos humanos das empresas e do Senai. Por enquanto, só isto. Bem, o nosso colega e amigo Lauro falou competentemente do futuro do Senai, do futuro da Resemp. Como nós estamos aqui também para falar do passado, não é? Para resgatar a história da aprendizagem industrial no país, eu gostaria de dizer que toca ao sistema ferroviário no país uma página muito grande e importante do nascimento, não é, deste universo tão importante para as nossas organizações. A rigor, a aprendizagem industrial no país chegou aqui com a ferrovia, chegou no século passado. E ainda hoje, no sistema rede, nós temos unidades de aprendizagem industrial, unidades de ensino, que nasceram no século passado e hoje se encontram tão atualizadas, não é? Através do acompanhamento da expansão e modernização tecnológica, quanto elas o foram importante para a chegada aqui dos trilhos. E, então, no século passado, nós tivemos a chegada do trem, a implantação de linhas férreas e a implantação do suporte, sem o qual seria imprescindível, seria impossível, aliás, a ferrovia realmente atingir os seus objetivos. Depois nós tivemos, em torno dos anos 30, 1934, aproximadamente, o engenheiro suíço Roberto Mangi, criando o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional em São Paulo, na Sorocabana, e criando em torno, e gravitando em torno deste centro, pessoas de grande expressão no cenário educacional, além do Mangi, brasileiros, como o Dr. Ítalo Bolonha, que mais adiante viria a ser diretor-geral do Departamento Nacional do Senai. Esse grupo, que se reuniu na Sorocabana, hoje FEPASA, formulou propostas de mudança no setor de ensino muito importante e que foram aproveitadas pelo Senai a posteriori, como são as séries metódicas de ocupações ou ocupacionais. A minha estrada de origem, a Leopoldina Railway, teve, na sua reorganização nos anos 40, a presença ainda do Senai e do nosso inesquecível Dr. Ítalo Bolonha, hoje aposentado, que à frente de um grupo de estudos formulou a política de reorientação das então chamadas escolas de formação profissional da Estrada de Ferro Leopoldina. Essa Estrada de Ferro contava, à época, com 5 escolas profissionais implantadas ainda pelos ingleses e que, com a atualização do parque ferroviário, necessitavam ser atualizadas. O Dr. Ítalo Bolonha, com outros técnicos do Senai, criaram as condições técnico-pedagógicas para que isso fosse possível. A rede, 2 anos depois de instituída, a rede foi instituída em 1957, 2 anos depois já mantinha o acordo de isenção com o Senai. Então, é um acordo que dura já quase 30 anos.
Eu, quando estive à frente do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal da rede, chegamos a produzir, depois de 15 anos de acordo com o Senai, um documento de avaliação desse instrumento para o sistema rede. E, ademais de termos ficado com a quantificação de homens treinados, de homem-horas treinados, tentamos fazer, nesse documento, uma articulação entre a expansão e o desenvolvimento tecnológico da empresa e o apoio do Senai. Esse documento foi editado em 1973, exatamente quando nós estávamos no 15º ano de acordo com o Senai. Então, fizemos uma análise profunda dessa relação proveitosa para ambos os sistemas, tanto rede quanto Senai, e a partir da existência de um documento como este, que mostrou para a comunidade interna a importância da educação ocupacional como instrumento possibilitador de a empresa acompanhar a expansão tecnológica, foi possível, digamos assim, resolver um elenco muito grande de resistências dentro da organização. Eu acredito muito nesse tipo de instrumentação e eu sugiro até, como um dos objetivos da RESEMP, é exatamente um documento de avaliação desses 25 anos. Um documento que avalie qualitativamente esse desempenho do sistema Senai Empresas. O Adelino colocou que, nos momentos de dificuldades, quando periga a existência de uma organização, geralmente a área sacrificada é a área de treinamento e desenvolvimento. E exatamente ocorre porque nós, profissionais de treinamento e desenvolvimento, não temos nos preocupado com o instrumento dessa valia para mostrarmos a importância do treinamento e desenvolvimento, da aprendizagem industrial, da qualificação, enfim, de todas as modalidades de educação ocupacional na melhoria do desempenho organizacional. O mais das vezes, essa melhoria de desempenho organizacional fica tão somente por conta do capital técnico, do capital tecnológico, ignorando a articulação desses dois segmentos com o capital humano, com os recursos humanos. Porque nós não temos sabido prover o sistema de instrumentação adequada que realmente reflita o papel dos órgãos de treinamento e desenvolvimento. Em nível macro, eu vejo também para o sistema Senai Empresa a formulação de um instrumento com essa força. Se não me falha a memória, Ângela, não é isso, Ângela? Na sua tese, você tangencia alguma coisa nesse sentido, não é? Infelizmente, eu não conheço a tese. Tá? Eu diria, então, que a rede, nesses quase 30 anos de acordo com o Senai, teve o necessário suporte para a sua demarragem. E hoje todos sabem que a rede já é uma empresa superavitária. E ela não teria chegado ao nível em que ela realmente atingiu sem um suporte com essa força, com essa energia, com essa possibilidade de fazer a empresa realmente acompanhar o novo perfil tecnológico do sistema transportes. Eu gostaria de também assinalar que, nesses quase 30 anos de acordo Sistema Rede Senai, nós tivemos na rede cerca de 400 mil empregados matriculados, nas suas diferentes modalidades de educação, e cerca de 400 milhões de homem-horas treinados. É realmente um dado que afasta qualquer aleivosia com relação a esse tipo de acordo, esse tipo de ação. A CBTU também, ao ser instalada, ao ser instituída em 1984, já em 1985 tinha o seu acordo firmado com o Senai.
E nesses 3 anos, 85, 86, 87, passaram pela aprendizagem, em qualquer nível, na CBTU, cerca de 37 mil empregados e cerca de 3 milhões e 800 mil homem-horas treinados. São dados realmente inequívocos do ponto de vista da importância desse instrumento para, não só para a sociedade industrial, para a sociedade política, eu diria em primeiro plano, sociedade econômica e industrial, e a sociedade organizacional. Eu não poderia faltar com essas informações que realmente possibilitaram o sistema Rede crescer. Com relação ainda a algumas ideias para a futura RESEMP, eu vejo como muito importante a democratização da informação tecnológica, uma vez que o sistema Senai Empresas emprega, né, recursos de uma ordem realmente invejável, e, a partir daí, as empresas que gravitam em torno do acordo desenvolvem, né, formulações técnico-pedagógicas, carente no mercado, carente no sistema de documentação do país. Eu vejo, através da disseminação desse tipo de informação, uma oportunidade muito grande para que cresça decisivamente a informação da educação industrial no país. Eu, como professor de administração, de treinamento e desenvolvimento, tenho meu horizonte, meus alunos muito restritos, quando nós temos que tão somente manusear a bibliografia tradicional, nem sempre articulada com o que acontece no real desse país. O mais das vezes são autores estrangeiros que nós temos que ler, ou quando autores nacionais, as publicações não passam de traduções, transcrições, adaptações mal feitas. E aqui nós temos, nessa sala, reunidas todas as mais importantes e principais empresas do país, produzindo a cada instante, né, maciçamente, né, um conjunto de informação que se perde ou dentro do próprio órgão de treinamento e desenvolvimento, não ganhando sequer o espaço da empresa. Eu vejo como de manifesta importância para a RESEMP, já que os recursos são parte do Senai e parte da empresa, essa documentação toda transformada, não sei como, talvez aí um grupo de trabalho para isso, essa documentação padronizada, uniformizada, em um layout bem apresentável, e ela circulando entre todas as empresas. Eu vejo aí como uma oportunidade de realmente nós firmarmos uma bibliografia técnica retirada do real, resgatada desse inconsciente institucional que cada empresa tem. Para mim, seria, talvez, um dos passos mais importantes da RESEMP. Na CBTU mesmo, onde eu sou diretor, um dos projetos que eu mais me dedico é o do resgate, exatamente, da memória técnica e da memória institucional da CBTU, à medida que a CBTU é um grande canteiro de obras. A CBTU é uma empresa em permanente transição. Então, o resgate, né, e a administração e, consequentemente, a disseminação dessa memória técnico-tecnológica é um projeto de maior importância dentro do sistema de treinamento e desenvolvimento da CBTU. Eu vejo esse projeto como um dos mais importantes, até por se tratar de um projeto contra a colonização estrangeira, contra até a colonização das consultorias, porque esse projeto não existe dentro das organizações, às vezes a empresa paga 2, 3 vezes pelo mesmo projeto, a mesma consultoria ou consultoria diferente. A rapinagem
a rapinagem nesse setor, por falta de fixação dessa memória, é muito importante. Como na CBTU nós expandimos o objeto do sistema de treinamento, desenvolvimento, ou do sistema de recursos humanos, também na CBTU se insere no sistema de recursos humanos a área organizacional e a área de documentação. Isso tem sido razoavelmente possível dentro da CBTU. Então, nós estamos registrando não só a memória produzida pelos organismos de treinamento e desenvolvimento, como pela área de projeto da empresa, pela diretoria técnica, uma vez que não se concebe trabalhar desarticuladamente a área de projeto e a área de treinamento. Um outro assunto, só para recapitular, que eu deixaria também como sugestão, seria esse projeto de avaliação desses 25 anos do Sistema Senai Empresa. O que o Sistema Senai Empresa propiciou, de que forma, de que modo, a melhoria de desempenho desse país. Quer dizer, o capital humano tem uma parcela de contribuição muito grande nessa melhoria de desempenho do país, e ela não está contabilizada, ela não está escrita. Corre sempre a conta do capital físico ou do capital tecnológico. Bom, nós deixaremos agora à disposição de vocês, com essa reflexão final do Wallace, exatamente porque era uma reflexão de um projeto que ele vem desenvolvendo, do qual a gente tem participado, não só como profissional, eu tenho procurado acompanhar, e até pelos laços de amizade que nos unem, eu acompanho bastante de perto esse projeto de resgate de memória da CBTU, e que eu acho que, de um modo geral, em algumas empresas, é ignorado, como se qualquer ação pudesse ser iniciada sem estar calcada no fator histórico que a própria empresa incorpora no seu período de vida. Então, nós deixaremos agora essas propostas do Wallace como propostas nossas também, até porque é uma expectativa que eu acho que todos nós temos, e diríamos para vocês que nós estamos à disposição de vocês para, se quiserem fazer alguma pergunta direcionada ao Lauro, ao Wallace ou a mim, nós estamos à disposição. Vou dar um depoimento aqui para ajudar a memória do Senai, porque eu sou dos velhos também. Para quem não conhece, sou diretor regional de Belo Horizonte, Greco. Minas Gerais. Minas Gerais. Eu queria apenas contar um pouco de história, embora eu não me preparei para isso, não terei condição de dar datas e fatos, mas como a RESEMP está fazendo 25 anos, e eu, coincidentemente, faço 25 anos de diretor regional do Senai de Minas Gerais, eu vivi esses passos todos. Eu acompanhei toda essa trajetória da RESEMP. Então, vou contar alguma coisa que me possa vir aqui na telha nesse momento. Quando nós assumimos a direção regional do Senai em Minas Gerais, encontramos 3 ou 4 convênios só, que antigamente só existia o convênio de isenção, né? Só se fazia convênio de isenção, e a legislação obrigava a fazer a isenção de 80%. Mas ninguém do Senai queria fazer acordo, porque tomar 80% da contribuição do Senai assustava muitos diretores regionais. Então, encontrei o convênio da Belgo Mineira, da Companhia Ferro Brasileiro, da Rede Ferroviária Federal, que já existia, e da Companhia Vale do Rio Doce. Esses eram convênios antigos, né? Mas eram convênios que funcionavam assim, um pouco desligado do regional. Entendeu? Aliás, a Petrobras e a Rede Ferroviária Federal, durante muitos anos, não tiveram nenhuma convivência com os regionais, só convivia com o Departamento Nacional. Isso nós brigávamos muito por causa disso, porque nós não sabíamos nada do que acontecia, né? Felizmente, depois de um certo tempo, é que a Rede Ferroviária Federal e a Petrobras criaram
as comissões nos estados para examinar os problemas dos estados, o que melhorou muito. Eu me recordo uma vez, um elemento da Petrobras foi lá em Belo Horizonte me levar o programa de treinamento, era um livro desse tamanho assim, ó. Entendeu? Era até difícil mesmo da gente